O fedor nos becos de Whitechapel não era apenas de lixo e excremento, era o cheiro da carne aberta. E naquela noite de nevoeiro espesso, ele vinha acompanhado de um som. O som de algo sendo arrastado, pesado e úmido sobre a paraleira. Londres, 1883. O coração do império batia ao ritmo das locomotivas a vapor. Mas suas veias eram escuras e podres. Nas ruas, a luz do gás lutava contra uma névoa que parecia viva. Ela sugava os sons, abafava os gritos, escondia horrores. A Scotland Yard estava perdendo uma guerra silenciosa. Uma guerra contra um açougueiro que não deixava pegadas. Apenas pedaços. O inspetor Alistair Finch era um homem de lógica e evidência. Ele acreditava no que podia ver, tocar e catalogar. Seu escritório cheirava a papel, tinta e tabaco barato. As paredes estavam coalhadas de mapas e retratos de desaparecidos. 5 em 3 semanas. Todos da região dos esgotos e marginais do Tâmisa. Nenhum corpo inteiro encontrado. Apenas fragmentos. Seu parceiro Elijah Hart era o oposto. Jovem impulsivo, ainda com a fé na justiça intacta. Ele vinha dos becos, sabia ler a cidade de um jeito que Finch não conseguia. Hart olhava para os registros e não via padrões. Via alvos. Ele esfregou os olhos, cansado. Não é um ladrão, Finch, nem um louco comum. Finch acendeu seu cachimbo, a fumaça misturando-se à lamúria do gás. O que sugere então, Hart? Um fantasma? Algo pior, algo com fome. O relatório do legista estava aberto na mesa. Cortes limpos, cirúrgicos nas junções. Articulações desmontadas com precisão brutal. Nenhum dente ou garra, ferramentas afiadas. Mas a força necessária era desumana. Ele está coletando, sussurrou Hart. Finch ergueu uma sobrancelha. Colecionando lembranças? Peças. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo tic-tac do relógio e pelo som distante de uma carruagem sobre o calçamento. A campainha da porta do gabinete soou, estridente. Era o comissário Edgar Vance, seu rosto cor de cinza. Ele trazia um envelope de papel pardo, manchado de umidade. Um entregador achou isso, na margem leste do rio, perto de uma saída de esgoto. Finch pegou o envelope com cuidado. O cheiro era nauseante, água parada, mofo e algo adocicado. Dentro não havia uma carta. Havia um dedo humano, um indicador pálido e enrugado pela água. Era machucado na ponta, como de alguém que trabalha com as mãos. Um costureiro, talvez, ou um encadernador. Anexado a ele, um pedaço de papel com uma única linha. Letras recortadas de jornal, coladas de forma irregular. A parte procura o todo. Hart recuou, seu estômago embrulhando. Finch examinou o dedo sob a lâmpada. A amputação era perfeita, a faca mais afiada que já vira. É um desafio, disse Finch, a voz contida. É uma declaração de guerra, corrigiu Vance. A imprensa vai saber. Precisamos de resultados. Dê-nos mais homens para revistar os esgotos. Vance riu, um som seco e amargo. Os esgotos, Finch. Você conhece o tamanho daquele labirinto? É um mundo debaixo dos nossos pés. É onde ele vive, onde ele se esconde. Ele quem? Não temos um nome, uma face, um motivo. Hart interveio, apontando para o dedo. Temos uma pista, a vítima. Alguém está desaparecido, alguém com essas mãos. A busca começou nas delegacias locais. Relatos de desaparecidos, de pessoas que simplesmente evaporaram na névoa. Encontraram-no na terceira casa. Samuel Greaves, encadernador de livros raros. Desaparecido há 4 dias, viúvo, sem filhos. Seu pequeno apartamento cheirava a cola de pele e papel velho. Havia uma página aberta em sua mesa de trabalho. Um livro de anatomia do século anterior. A ilustração mostrava um músculo do braço, dissecado com detalhes obscenos. Ao lado, uma xícara de chá frio e uma única mancha escura no chão de madeira. Não era sangue. Era um rastro pegajoso, esverdeado, que levava à janela. A janela dava para um pátio escuro. E do pátio, para uma grade de ferro enferrujada no chão. Uma entrada para os túneis de escoamento de chuva. A grade havia sido arrancada de seus gonzos. Arrancada com uma força imensa, torcendo o metal grosso. O buraco era negro. Um vento úmido e fétido subia de lá. O cheiro era idêntico ao do envelope. Ele veio por aqui.
sussurrou Hart, acesando uma lanterna. A luz cortou a escuridão, revelando degraus de pedra molhados. Não vamos descer agora, disse Finch, pousando uma mão em seu ombro. Precisamos de reforços, de mapas. É uma tocaia perfeita. Hart relutou, sua lanterna tremendo levemente. Do fundo do buraco veio um som, um leve arrastar, como um saco pesado sendo puxado sobre pedra. Depois silêncio. Então, um suspiro profundo e úmido, que ecoou na câmara abaixo. Não era humano. Eles recuaram, fechando a porta do apartamento atrás de si. A noite estava ainda mais fria quando retornaram a Scotland Yard. Finch pediu os mapas dos esgotos, os planos da rede de túneis vitorianos. Eram rolos e rolos de pergaminho, mostrando um intestino de pedra sob a cidade. Enquanto estudavam, uma jovem mulher esperava por eles. Ela se apresentou como Clara Reed, repórter do Chronicle. Tinha olhos afiados e um caderno de anotações nas mãos. Inspector Finch, há rumores de um homem das partes. O que pode me dizer? Nada, senhorita Reed. Rumores são apenas isso. 5 desaparecimentos. E agora um dedo entregue na porta. O público tem direito à verdade. Hart olhou para ela, vendo não a sensacionalista, mas a determinação. A verdade é que não sabemos o que é, e isso é o mais assustador. Clara inclinou-se para a frente, baixando a voz. Ouvi algo nos cortiços perto do rio. As pessoas falam de um colecionador. Colecionador de quê? De gente. Dizem que ele não rouba pertences, rouba pedaços e que vem das profundezas. Finch suspirou, cansado. A imprensa ia atrapalhar tudo. São histórias para assustar crianças, senhorita Reed. Talvez, mas crianças desaparecem também. Ela deixou cair a frase no ar e saiu, seu perfume de lavanda perdurando. Hart quebrou o silêncio. Ela sabe de algo, ou ouviu algo que nós não ouvimos. Ela quer uma história. Nós queremos um assassino. A noite seguinte trouxe a primeira testemunha. Um menino de rua, trapos e olhos arregalados. Chamavam-no de gafanhoto, por ser rápido e sumir facilmente. Ele foi trazido à força por um sargento tremendo de medo. Ele diz que viu o inspetor lá pelos túneis de Brick Lane. Finch ofereceu ao menino uma xícara de chá açucarado. O que viste, filho? O menino segurava a xícara com as 2 mãos, os dentes batendo. Não era um homem, era uma sombra grande, torta. Torta como? Como se as partes não se encaixassem direito. Um ombro mais alto, um braço mais comprido. Hart trocou um olhar com Finch. Você estava perto dos esgotos, garoto. O que fazia lá? Corre o leite azedo por lá. As garrafas caem, a gente pega. E essa coisa, o que fazia? O gafanhoto engoliu em seco. Estava pescando. Pescando? No Canal Negro, a água que vem das fábricas. Ele tinha uma linha com um gancho. Finch sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Um gancho de quê? De carne, um pedaço de algo. Ele deixou na água e esperou. A sala ficou gelada. E então? Perguntou Hart suavemente. Veio um velho, sem teto, cheirou a isca, aproximou-se e então a sombra puxou. O menino começou a chorar, soluços silenciosos. Não fez barulho, só um estalo, e puxou o velho para dentro da grade. Sumiu. Finch anotou cada palavra, suas mãos firmes, mas seu coração acelerado. Um predador, usando isca. Isso era novo, isso era planejado, era inteligente. Recompensaram o menino com algumas moedas e um cobertor quente. Prometeram protegê-lo, mas sabiam que não podiam. Quando o menino saiu, Hart esmurrou a mesa. Ele está caçando como um pescador nos esgotos. Está caçando de forma eficiente. Usa a fome e o desespero das pessoas como isca. Finch abriu o mapa dos esgotos da região de Brick Lane. Uma rede intrincada, com câmaras de despejo antigas. Aqui, estas câmaras são maiores, abandonadas. Ele poderia usar uma como despensa. Hart concordou, um brilho perigoso em seus olhos. Vamos lá, agora. Surpreendemos ele. À noite, nos esgotos, é loucura. É a única chance. De dia, ele deve estar adormecido ou se escondendo. A persuasão de Hart funcionou. Finch, contra seu próprio julgamento, concordou. Armaram-se com revólveres, facas, lanternas potentes e uma corda.
Vestiram sobretudos velhos que poderiam ser sujos. A entrada era uma grade pesada perto das docas. O ar era carregado com o cheiro do rio e do carvão. O sargento que os acompanhava, um homem corpulento chamado Briggs, hesitou. Lá embaixo não é lugar para vivos, senhores. Mas é para ele, disse Hart, baixando-se para a abertura. O som da grade sendo aberta ecoou na rua deserta. A escuridão que os engoliu era absoluta. A luz das lanternas parecia fraca, lutando contra uma negritude que sugava tudo. O ar era espesso, quente e fétido. O cheiro era de decomposição, de lixo séculos velho, de coisas apodrecendo. Eles desceram por uma escada de ferro corroída. A água correndo à sua altura dos tornozelos era morna e oleosa. Os sons eram amplificados pelo eco dos túneis. O gotejar constante, o correr da água suja e algo mais. Ratos! Muitos ratos. Suas sombras fugiam da luz, um mar de pestinhas brilhantes. Seguiam o mapa à risca, mas os túneis não correspondiam perfeitamente. Algumas passagens estavam bloqueadas por desabamentos. Outras eram novas, não registradas. A sensação de estar em um estômago gigante era avassaladora. As paredes suavam um limo negro e pegajoso. Hart liderava, sua lanterna varrendo os arcos de tijolos à frente. Finch vinha atrás, revólver em punho. Briggs fechava a retaguarda resmungando orações. Após meia hora de progresso lento, encontraram o primeiro sinal. Uma mancha na parede, não era limo. Era uma impressão digital enorme, desenhada em algo marrom e seco. Sangue. E abaixo, arrastões no sedimento do chão, como se algo pesado tivesse sido puxado. Por aqui, sussurrou Hart. O túnel estreitava, tornando-se um canal de esgoto baixo. Tiveram que se curvar, a água agora na altura da cintura. O cheiro piorou exponencialmente. Era o cheiro do matadouro, misturado ao do banheiro público. Briggs começou a tossir enjoado. Não posso continuar. Fique aqui, guarde a retaguarda, ordenou Finch. Ele e Hart prosseguiram, rastejando quase. O túnel desembocou em uma câmara circular. Era uma junção de vários canais, uma rotunda de esgoto. No centro, uma área de pedra seca elevada. E ali eles viram várias pilhas de trapos e ossos. Não eram de ratos, eram costelas humanas, limpas como por faca de açougueiro. Fêmures empilhados como lenha, e em uma espécie de prateleira natural na parede, órgãos, em frascos de vidro embaçados, cheios de um líquido âmbar. Corações, pulmões, um par de olhos que pareciam fitá-los. Hart engasgou, levando a mão à boca. Finch sentiu uma onda de náusea, mas a conteve. Isso não era apenas um covil. Era um laboratório, um depósito. Meu Deus, murmurou Hart. Ele está construindo algo. O som veio de trás deles. Um baque surdo, seguido por um grunhido abafado. E depois, o grito de Briggs, curto, agudo e abruptamente interrompido. Por um estalo, Finch e Hart giraram, lanternas tremendo. A luz capturou a cena por um instante. Briggs estava no chão, na água. Sua lanterna boiava ao lado dele, iluminando o túnel por onde vieram. Uma figura enorme, uma silhueta disforme, agachava-se sobre ele. Era grande demais. Seus contornos não faziam sentido anatômico. Um braço era longo e terminava em uma mão enorme, desproporcional. O outro era mais curto, mais grosso. Os ombros eram assimétricos, um arqueado para cima. A cabeça era um amálgama de formas. Ela se virou para a luz. 2 olhos de tamanhos diferentes brilharam na escuridão. Eles não refletiam a luz como olhos humanos. Brilhavam com um próprio brilho pálido e amarelado. A criatura soltou um rosnado baixo, gutural. O som vinha de um peito que parecia ter mais de um par de pulmões. Ela se levantou, abandonando o corpo imóvel de Briggs. Seu movimento era desengonçado, mas rápido, como um insecto grande demais. "Atire!" gritou Hart, erguendo seu revólver. Os tiros ecoaram como trovões na câmara fechada. A criatura estremeceu, mas não caiu. Ela emitiu um guincho agudo de dor ou fúria. Então, com uma velocidade assustadora, desapareceu em um dos túneis laterais. A água onde estava agitava-se, manchada de escuro. Finch correu para Briggs. O sargento estava vivo, mas branco como a cal. Sua perna estava torcida num ângulo impossível. O osso da canela perfurava a pele do seu uniforme. Ele puxou.
sussurrou Briggs em choque. Puxou e quebrou, como um graveto. Não fale, vamos te tirar daqui. Entre Finch e Hart, carregaram o homem ferido de volta. A subida foi um pesadelo de dor e escuridão. A cada som, esperavam ver aqueles olhos amarelos novamente. Quando finalmente emergiram no ar noturno, foi como renascer. Briggs foi levado às pressas para o hospital. Finch e Hart ficaram na beira do buraco, ofegantes, encharcados de água imunda. O cheiro do esgoto ainda estava neles, impregnado. Você viu? Perguntou Hart, sua voz trêmula. Vai! O que era aquilo, Finch? Nenhum homem é assim. Não era um homem, é a criatura que estamos caçando. O relatório para Vance foi desastroso. Um policial gravemente ferido, nenhuma prisão. Apenas a confirmação de um horror. Vance estava furioso. Vocês viram o monstro e ele escapou. Agora ele sabe que estamos atrás. Ele já sabia, respondeu Finch friamente. Ele nos enviou um dedo, lembra? Isso só piora. Ele está brincando conosco. Hart, ainda pálido, interveio. Precisamos de ajuda, alguém que entenda de anatomia, de cirurgia, dos cortes. O nome veio à mente de Finch quase que imediatamente. O Dr. Victor Alden, anatomista renomado, professor na universidade. Um homem de reputação impecável, mas com um brilho estranho nos olhos. Ele era conhecido por suas dissecações públicas, por seus estudos sobre a reanimação muscular. Era um gênio, ou um louco, talvez ambos. No dia seguinte, na sala de dissecação iluminada a gás do Dr. Alden, o ar cheirava a formaldeído e cera. O professor era um homem alto, magro, com cabelo grisalho penteado para trás. Suas mãos, embora envelhecidas, eram finas e precisas. Ele examinou os relatórios e os esboços que fizeram da câmara. Fascinante, uma verdadeira coleção, e os cortes impecáveis. Fascinante, repetiu Hart incrédulo. Ele está desmontando pessoas. Sim, um horror, claro. Mas veja a técnica, a junção do ombro, a extração do fêmur. É uma arte. Finch observava o médico. Havia um fascínio genuíno ali. Nenhum medo. Dr. Alden, o que poderia usar tal técnica? Para que propósito? Alden limpou os óculos com um lenço. Um conhecimento profundo de anatomia. Muito profundo. Mais do que a maioria dos cirurgiões. E uma força considerável. Separar uma articulação assim requer alavancagem e coragem. Ele caminhou até um esqueleto humano em um suporte. O corpo é uma máquina, inspetor. Peças intercambiáveis em teoria, mas a vida é o espírito que a anima. O que quer dizer? Digo que juntar partes é uma coisa, um quebra-cabeças macabro. Mas dar vida a esse conjunto, isso é alquimia, isso é ir contra a vontade de Deus. Hart estremeceu com a palavra. Você acredita que isso é possível? Reanimar um cadáver composto? Alden olhou para ele, seus olhos azuis penetrantes. A ciência avança, jovem. Galvani mostrou que os músculos podem se contrair com eletricidade. O que é a vida, senão uma faísca? O problema nunca é a faísca. É o quê? Pressionou Finch. É o recipiente e o combustível. Um corpo feito de partes mortas. Que tipo de espírito responderia a um chamado tão grosseiro? Um espírito raivoso, faminto, que não conhece a paz da morte. A sala ficou em silêncio, apenas o tic-tac de um relógio de pêndulo. Você tem alguma teoria, doutor? Perguntou Finch. Alguém com esse conhecimento? Alden hesitou, algo raro nele. Há rumores, em certos círculos menos acadêmicos, de um projeto, uma obsessão, um homem que perdeu tudo e jurou desafiar a própria morte. Um nome! Eu não posso. São apenas rumores de taverna, de loucos. Um nome, doutor, por favor. Alden suspirou, escrevendo algo em um pedaço de papel. Há anos houve um escândalo. Um aluno brilhante, expulso. Ele acreditava que podia superar a decomposição, que podia criar um homem novo, melhor. Seu nome era Silas Thorne. O nome caiu como uma pedra. Onde podemos encontrá-lo? Não podem. Ele desapareceu. Dizem que sua sanidade se desfez junto com suas experiências. Mas se ele está por trás disso,
Então seu monstro não é apenas um assassino. O que é? É sua obra-prima, e toda obra-prima precisa de materiais. A busca por Silas Thorne começou nos arquivos da universidade. Era um fantasma, sem família conhecida, sem endereço recente. Mas Clara Reed, a repórter, apareceu novamente. Ela os esperava do lado de fora da Scotland Yard. Silas Thorne, disse ela sem cerimônia. Por que o interesse nele? Vince franziu a testa. Como você... Eu faço o meu trabalho, inspetor. Thorne, gênio da anatomia, expulso por roubar cadáveres, desapareceu há 7 anos. Os rumores o colocavam perto das antigas fábricas de curtume, no lado leste. Hart olhou para ela impressionado e desconfiado. E que mais os rumores dizem? Dizem que ele ainda está lá, que os gritos às vezes vêm dos porões, que os mendigos que dormem perto dessas fábricas, alguns desaparecem. Era uma pista, a melhor que tinham. As antigas fábricas de curtume eram um labirinto de ruínas à beira do Tâmisa. O cheiro de produtos químicos velhos ainda impregnava o ar. Era um lugar de sombras e ecos. Eles levaram uma equipe maior desta vez. 6 homens. A abordagem foi cautelosa, metódica. A fábrica principal era um esqueleto de tijolo e ferro. Vidraças quebradas como dentes cariados. Dentro, o silêncio era pesado. O chão estava coberto de entulho e excrementos de pombo. Mas em um canto, havia sinais de atividade recente. Uma mesa de trabalho improvisada. Ferramentas cirúrgicas enferrujadas, mas afiadas. Frascões de químicos com rótulos desbotados. E papéis, muitos papéis. Esboços anatômicos de uma precisão doentia. Desenhos de membros, torsos, crânios, todos com anotações. Ângulo de corte ideal para preservação muscular. Taxa de decaimento do tecido neural pós-morte. Compatibilidade sanguínea entre fontes diferentes. Então, os diários. Finch pegou de um caderno de capa dura, empoeirado. A letra era minúscula, febril. 18 de março, 1866. A perna do sujeito. A rejeitou a junção com o torso do sujeito B. A necrose foi rápida. O problema é a essência vital. Ela não flui uniformemente. Preciso de um condutor, uma força unificadora. Hart folheava outro. 3 de agosto, 1877. A eletricidade é uma chave bruta. Abre a porta, mas queima a casa. A centelha divina não é um raio, é uma semente. Precisa do solo correto e do espírito correto para germinar. As páginas seguintes eram mais desesperadas. 12 de janeiro, 1878. Roubei do cemitério de St. Jude. O corpo ainda estava fresco. O coração bateu por 3 minutos no frasco. 3 minutos de glória. Mas o espírito que atendi não era dele. Era algo antigo. Algo que esperava na escuridão. Ele olhou através dos olhos do cadáver. E ele tinha fome. Vince sentiu o sangue esfriar em suas veias. Alden estava certo. Thorne não criou vida. Ele abriu uma porta e algo entrou. Algo que agora habitava sua criação. Ele fala comigo, nas paredes, nos sonhos. Diz que se chama o Sem Nome. Diz que ficou preso por eras e que agora tem um corpo que precisa ser alimentado, fortalecido, completo. Ele me obriga a caçar. Trouxe-me para os túneis. A escuridão o conforta. A água leva os cheiros. De dia, ele dorme. A luz o enfraquece. Mas à noite ele sai e traz para mim as peças que preciso. O último registro era o mais aterrorizante. Estou quase lá. O corpo está completo. Faltam apenas os últimos ajustes. Os nervos ópticos são complicados, mas ele trouxe olhos novos ontem. Lindos. Azuis, do filho do estalajadeiro. O sem nome ri. Diz que agora verá o mundo como os vivos veem, antes de devorá-lo. Vince fechou o diário, suas mãos trêmulas. Ele não está mais aqui, mas estava, recentemente. Um dos policiais chamou do fundo da sala. Havia uma porta de ferro escondida atrás de uma estante caída. Ela estava trancada por fora. Com um pé de cabra, arrombaram-na. O que estava dentro fez até Hart, endurecido, recuar. Era um quarto pequeno, sem janelas. Uma cama de campanha suja.
Na parede, desenhado com carvão, um diagrama complexo. O diagrama de um corpo humano, mas desmontado. Cada parte estava rotulada com um nome e uma data. Braço esquerdo, Bilo Coxo, 12/2/83. Tíbia direita, Ana da Costura, 28/02/83. Coração? Olhos Thomas, filho do estalajadeiro, 05/03/83. E no centro, onde o peito estaria, uma única palavra, rabiscada com força. Dono. E abaixo, uma frase. O vaso está quase cheio. O hóspede exige o festim final. Finch entendeu num instante. Ele não está apenas coletando, está melhorando, atualizando a criatura. O festim final, murmurou Hart. O que seria? O som veio de cima. Um rangido de madeira velha no andar superior. Todos congelaram, armas em riste. Passos, pesados, desiguais. Arrastando um pé. Era o mesmo padrão que ouviram nos esgotos. Mas mais lento, mais pesado. Ele estava aqui, a criatura. E talvez seu criador. Finch fez um gesto silencioso. Dividiram-se. 2 homens pela escada frontal. Ele, Hart e os outros 2 por uma escada de serviço que viram no corredor. A subida foi tensa, cada degrau rangendo uma advertência. O andar superior era um vasto galpão vazio. Pilhas de couro mofado, velhas máquinas silenciosas. A luz do fim da tarde entrava por frestas, criando faixas de poeira dourada. No centro da sala, de costas para eles, estava uma figura. Era alta, vestida com um sobretudo surrado e manchado. Não era a criatura, era um homem. Ele observava algo no chão. Finch sinalizou e eles se espalharam cercando a área. Silas Thorne, chamou Finch, sua voz ecoando no vasto espaço. A figura estremeceu, mas não se virou. Você não devia ter vindo, disse uma voz rouca, consumida pelo desgaste. Ele está perto, ele sempre está perto. Estamos aqui para levá-lo, Thorne, para acabar com isso. Thorne riu, um som quebrado e sem humor. Acabar? Não pode acabar. Ele não vai me deixar. Eu o chamei, dei-lhe forma. Sou seu pai e sua prisão. Finalmente ele se virou. Seu rosto era o de um homem que não dormia há anos. Olheiras profundas, pele pálida e translúcida. Mas seus olhos eram os piores. Eram cheios de um terror absoluto e de um brilho de loucura fanática. Você viu meus diários. Então sabe. Eu não sou mais o mestre. Sou o servo, o fornecedor. Onde está a criatura? Perguntou Hart, sua lanterna varrendo os cantos escuros. Criatura? Que nome pobre para ele. Ele é o reconstruído, o sem nome. A minha vitória e a minha maldição. Um som vindo das vigas do teto. Um arrastar pesado. Gotas caindo no chão de madeira. Thorne olhou para cima, um sorriso torto em seus lábios. Ele veio me ver. Talvez ele sinta que o festim está próximo. Finch segurou seu revólver com mais força. Rendam-se, Thorne. Ajude-nos a detê-lo. Detê-lo? Não entendem. Vocês são as últimas peças. Os olhos de Thorne brilharam com uma luz interior doentia. 2 detetives, fortes, inteiros, saudáveis, o cérebro de um estrategista experiente e o coração jovem e corajoso do outro. Perfeito. Ele vai ficar completo. E então ele não precisará mais de mim. Foi uma armadilha. Thorne os atraiu até aqui. O barulho no teto se intensificou. Algo grande se movia nas sombras acima. A madeira gemeu sob um peso imenso. Hart gritou, lá em cima! Todas as lanternas apontaram para o teto. A criatura estava agachada na viga mestra. Ela havia mudado. Parecia mais completa, mais proporcional, mas não menos monstruosa. Os membros agora combinavam melhor, embora ainda de fontes diferentes. A pele era um remendo de tons e texturas, costurada com grossos fios de tripa. O rosto era uma máscara de horror, uma boca cheia de dentes irregulares, de diferentes tamanhos. E os olhos azuis e inocentes de um menino plantados naquele pesadelo. Eles fitavam os detetives com uma inteligência perversa e uma fome infinita. O sem nome soltou um rugido que veio de 3 gargantas diferentes. E saltou. O rugido do monstro ainda ecoava no vasto galpão quando ele caiu entre eles, um meteoro de carne costurada e intenção assassina.
A viga mestra onde estava agachada estilhaçou-se com o impacto e uma chuva de madeira podre e poeira séculos encobriu a sala. Naquele caos, os olhos azuis de criança da criatura encontraram os de Finch e piscaram. A massa de carne e fúria aterrissou no chão de madeira com um baque que fez o prédio inteiro tremer. Finch e Hart se atiraram para lados opostos, instinto puro, sobrepondo-se ao treinamento. Os outros 2 policiais não foram tão rápidos. Um deles, o jovem Miller, ficou paralisado pelo horror. O braço longo e desproporcional da criatura esticou-se como um tentáculo. A mão, enorme e remendada, fechou-se em torno do rosto do policial. Houve um som abafado, um estalo úmido. E depois, silêncio. O corpo de Miller caiu mole ao chão. Thorne, o criador, observava de seu canto com um misto de terror e orgulho doentio. Vejam, a força, a precisão. Minha costura no ombro suporta a tensão. Cale-se, seu maldito! Gritou Hart, atirando. Seus tiros encontraram o torso da criatura. Ela estremeceu, buracos escuros aparecendo na pele remendada. Mas não sangrava. Apenas um líquido negro e espesso escorria. O sem nome virou-se para Hart, seus olhos azuis agora estreitados em fendas. Ele emitiu um grunhido baixo de reconhecimento. Este era o do coração jovem. Finch atirou mirando na perna. Recuem em direção à escada. O segundo policial, Dawkins, finalmente reagiu, disparando sua arma em pânico. Os tiros erraram, ricocheteando nas máquinas de ferro com clarões. A criatura ignorou-os, focada em Hart. Seu movimento era um estranho galope, desengonçado, mas rápido demais. Ele cruzou a distância em segundos. Hart rolou por baixo de uma mesa de corte de couro que virou com um impacto. O monstro a arremessou para longe como se fosse de papel. Finch viu a abertura. Correu, não para fugir, mas para o centro da sala. Para Thorne. Controle-o! Você o criou! Thorne riu, um som histérico. Eu dei a ele carne, não lhe dei rédeas. Ele é um espírito antigo, uma fome com forma. A criatura pegou Hart pelo colarinho, erguendo-o no ar. Hart esmurrou o braço, chutou, mas era como lutar contra uma árvore. Finch não pensou. Ele mirou e atirou na mão que segurava seu parceiro. A bala arrancou um pedaço de carne do polegar monstruoso. O sem nome soltou um guincho agudo, de dor genuína, e soltou Hart. Ele caiu de lado, ofegante. A criatura agora olhava para sua mão ferida, depois para Finch. A expressão naquele rosto remendado era de pura e infantil surpresa. Depois, transformou-se em uma fúria tão profunda que o ar pareceu gelar. Ele mudou de alvo. Finch era o estrategista, o cérebro. Ele virou-se e correu, não para a escada, mas para as profundezas do galpão, para as pilhas de máquinas, onde a escuridão era mais espessa. Finch! Gritou Hart, tentando se levantar. Dawkins finalmente agiu com coragem, descarregando seu revólver nas costas da criatura. Isso a distraiu o suficiente. O monstro girou e arremessou uma pesada bobina de corda de couro como se fosse uma pedra. Ela acertou Dawkins no peito, lançando-o contra a parede com um baque horrível. Ele deslizou para o chão, imóvel. Agora só restavam Finch, Hart e o louco. E a coisa que ele criou. Finch se escondeu atrás de uma prensa hidráulica enferrujada. Seu coração batia como um tambor em seus ouvidos. O cheiro de óleo velho e mofo enchia suas narinas. Ele podia ouvir os passos pesados e arrastados se aproximando. O faro do monstro. Ele se lembrou dos diários. A luz só enfraquece. Mas a luz do dia estava morrendo lá fora. As faixas douradas no chão estavam ficando vermelhas, depois roxas. O crepúsculo se aproximava. A hora dele. Um som de metal rangendo. A criatura estava empurrando uma das máquinas menores para o lado, como uma criança procurando um brinquedo. Finch olhou para sua arma, 2 tiros restantes. Precisava de um plano, de uma fraqueza. Thorne. Ele era a fraqueza. Thorne! Sussurrou Finch, arriscando-se. Ele vai me matar, depois matará você. Do outro lado da sala, Thorne se encolhia perto de sua mesa. Ele não me matará. Sou seu pai.
Ele quer se tornar completo, você disse. O que acontece quando um vaso está cheio? Ele transborda ou quebra o jarro. O silêncio de Thorne foi mais assustador que qualquer resposta. Os passos pararam. Finch prendeu a respiração. Um rosto apareceu na borda da prensa. De baixo para cima. A criatura se agachara e olhava para ele por baixo da máquina. Aqueles olhos azuis, a centímetros de seu rosto. Finch gritou, atirando instintivamente. O tiro atingiu o monstro no queixo, arrancando um pedaço. Ele recuou, rosnando. Finch aproveitou para correr, cambaleando para trás. Ele tropeçou em uma pilha de couro e caiu. A criatura estava sobre ele em um instante. Seu hálito era um fedor de sepultura aberta e químicos doces. A boca cheia de dentes irregulares se abriu, pronta para morder. Não! Foi Hart. Ele se atirou sobre as costas do monstro, enfiando sua faca de caça no ponto onde o pescoço remendado encontrava o ombro. A criatura gritou, uma nota alta e distorcida. Ele se levantou, arqueando as costas, tentando arrancar Hart de cima. Hart segurou-se com força, esfaqueando de novo e de novo. Um jorro do líquido negro quente jorrou, queimando sua mão como ácido. Ele gritou de dor, perdendo a aderência. O monstro o agarrou e o arremessou. Hart voou através da sala, batendo em um pilastra de madeira e desmaiando. Finch estava de pé novamente, a arma vazia na mão. Ele a jogou no rosto da criatura, que nem piscou. O sem-nome avançou, sua mão boa se erguendo para um golpe final. Foi então que um novo som encheu o galpão. O som de uma sirene. Várias. E vozes gritando ordens do lado de fora. Luzes de lanternas cortaram a escuridão crescente através das janelas quebradas. Clara Reed estava lá fora, no meio dos policiais que ela mesma alertara. Lá dentro! Eles estão lá dentro! A criatura parou, confusa pelo barulho e pelas luzes que a varriam. Ela olhou para Thorne, depois para as portas. Seus olhos infantis mostraram medo, medo da luz, do cerco. Ele não estava completo, não era invencível. Com um último rosnado para Finch, ele se virou e correu. Não para a porta principal, mas para o fundo do galpão. Para uma seção onde o piso de madeira estava podre, quase desabado. Ele arrombou uma tábua solta com um chute e desapareceu no buraco escuro abaixo. Para os túneis, para sua casa. Finch correu para Hart, que estava começando a recuperar os sentidos. Você está bem? Minha mão queima, mas estou vivo. O quê? A cavalaria chegou, graças à nossa repórter. Os policiais invadiram o galpão, suas lanternas iluminando a cena do massacre. Os corpos de Miller e Dawkins. A loucura nos olhos de Thorne. O comissário Vance entrou, seu rosto pálido ao ver a carnificina. Meu Deus! Ele fugiu para os esgotos, disse Finch, ajudando Hart a se levantar. Vocês dois estão cobertos de... Do que é isso? Da sua criatura, comissário. Agora você acredita? Vance apenas assentiu, sem palavras. Thorne foi algemado, mas ele ria baixinho, um riso de alívio. Ele fugiu, ele ainda precisa de mim. Ele voltará para mim. Ele voltará para te matar, disse Finch friamente, e nós estaremos esperando. No hospital, enquanto um médico tratava as queimaduras ácidas na mão de Hart, eles traçaram um plano. Clara Reed foi autorizada a ficar, sob a condição de que só publicaria depois de tudo resolvido. Ele vai se lamber as feridas, disse Finch, examinando um mapa dos esgotos que marcou com a localização da fábrica. Os tiros, as facadas, ele precisa se reparar, precisa de peças de reposição. Hart estremeceu, sua mão enfaixada latejando. Então ele vai caçar de novo, mais cedo do que o normal. Exato, e sabemos onde. Ele perdeu tecido, líquido. Ele vai querer algo fresco, algo próximo. Clara olhou para o mapa. A fábrica fica na borda de Whitechapel. Os cortiços mais próximos são os piores. As pessoas lá, ninguém sentirá falta. Precisamos isolar a área, vigiar todas as entradas de esgoto. Vance coçou a cabeça. São dezenas de entradas, Finch. Não temos homens para todas. Então usamos isca. Todos olharam para ele. Isca viva, eu e Hart. Ele nos quer, especificamente. Nosso cheiro, nossa essência. Vamos dar a ele uma chance.
É suicídio, protestou Vance. É a única forma de controlar o campo de batalha. Escolhemos o lugar, preparamos armadilhas. Faremos isso amanhã à noite. Durante o dia, ele estará fraco, escondido. Hart concordou com um aceno, seu olhar determinado. Ele quase me matou hoje. Amanhã a conta será diferente. O plano era arriscado, quase insano. Escolheram uma praça próxima a uma grande boca de esgoto, mas com boa visibilidade. Fariam uma patrulha noturna ostensiva, sozinhos, como se estivessem procurando pistas. Uma equipe de 12 dos melhores atiradores ficaria escondida nos telhados ao redor. Outros vigiariam as saídas do esgoto próximas com redes de aço e alabardas adaptadas. Eles se armaram até os dentes. Facas de prata abençoadas por um padre, um pedido supersticioso de Hart. Revólveres carregados com balas especiais, de ponta oca. Garrafas de querosene e tochas, caso precisassem de fogo. E lanternas de magnésio, capazes de produzir um clarão cegante. O dia seguinte passou em uma tensão insuportável. Vince visitou o laboratório do Dr. Alden mais uma vez. Doutor, se esse espírito, este sem nome, habita um corpo de partes, como machucá-lo de verdade? Alden pensou, seus dedos tamborilando na mesa. O corpo é um veículo. Dano suficiente o imobilizará. Mas o espírito, ele pode apenas saltar? Não, ele está ligado à carne por uma força perversa. A costura de Thorne, a eletricidade inicial. É um imã. Destrua o imã. O coração? Talvez, ou o cérebro. Mas qual cérebro? De qual doador? O centro pode estar em outro lugar, na junção mais instável, onde a energia é mais forte para mantê-lo unido. Vince lembrou-se da criatura agarrando sua mão ferida, da expressão de surpresa infantil. As emoções, ele as sente, ele as herdou das peças. Alden pareceu intrigado. Fascinante. Se o espírito é um parasita, ele usa o sistema nervoso do hospedeiro. Pode sentir ecos, dor, medo, fome, principalmente fome. E se mostrarmos a ele o que ele é, o que ele fez? O médico franziu a testa. Um espelho para um monstro pode quebrar a ilusão de poder ou pode deixá-lo furioso. É um risco alto, inspetor. Um risco que Finch decidiu correr. À noite eles se posicionaram. O nevoeiro voltou baixo e traiçoeiro. As luzes de gás criaram halos amarelados na escuridão. Finch e Hart caminhavam lentamente pela praça, suas botas ecoando nas pedras. Eles falavam alto, fingindo uma discussão. O mapa indica uma entrada por aqui, Hart. Prestem atenção. Já reviramos esta área, Finch. Ele não é burro. Os atiradores nos telhados estavam invisíveis, imóveis. O silêncio era opressivo. Apenas o distante zurrar de um cavalo e o próprio som de seus corações. Passou-se uma hora. Nada. Hart começou a ficar inquieto. Talvez ele esteja ferido demais. Talvez esteja se escondendo. Ele está com fome e ele nos quer. Tenha paciência. Então os sons começaram. Primeiro, um arrastar vindo da grade de ferro da entrada do esgoto. Depois, um rangido de metal sendo forçado. Finch fez um sinal quase imperceptível para os telhados. Eles se aproximaram da grade, lanternas acesas. Olhe, a grade está amassada por dentro. Era verdade. O metal estava torcido para fora. Algo forte tentara sair. De repente, um grito. Não da frente deles, mas do lado leste da praça, de onde outra grade menor dava acesso a uma adega. A armadilha deles estava errada. O monstro não usara a entrada principal. Usara uma rede de túneis mais estreitos que só ele conhecia. Os tiros ecoaram, homens gritando. Finch e Hart correram em direção ao barulho. A cena era de caos. 2 policiais jaziam no chão, suas pernas quebradas. A criatura estava no meio da rua, envolta em névoa. Ela havia crescido? Não. Ela estava carregando algo. Era um corpo, fresco, de um homem adulto. Ela os viu e rosnou, segurando sua presa como um animal protege sua comida. Seus olhos azuis brilhavam com um triunfo perverso. Ele os levara até ele. Atraíra-os para longe de sua posição. Agora ele tinha comida e seus 2 prêmios principais. Fogo, ordenou Finch. Os atiradores nos telhados abriram fogo. A criatura soltou um rugido de fúria quando as balas a atingiram.
Ela jogou o corpo do homem no chão e correu, não para os esgotos, mas para uma rua lateral estreita. Era uma rua sem saída, um beco. Eles a tinham encurralado, ou ela os tinha encurralado. Finch e Hart correram atrás, com os policiais restantes se reagrupando atrás. O beco era escuro, sujo, cheio de lixo. A criatura estava no fundo, de costas para a parede de tijolos. Ela estava encurralada, mas parecia calma. Seu peito subia e descia rapidamente, os buracos das balas escorrendo negro. Ela olhou para Finch, depois para Hart. Sua mão ferida, onde Finch atirara, estava envolta em trapos sujos. Uma atadura primitiva. Ela estava se curando, aprendendo. Não há para onde correr, disse Finch, erguendo sua tocha. Acabou. O monstro inclinou a cabeça, como se processasse as palavras. Então abriu a boca e falou. A voz não era uma só. Era uma colcha de retalhos de sussurros, de gritos abafados, de tons diferentes forçados a passar por uma laringe remendada. Soava como um coro de agonias. Acabou? As palavras saíram tortas, difíceis. Finch e Hart congelaram, o horror atingindo um novo patamar. Ele fala, sussurrou Hart. Nós falamos. A criatura sibilou, sua cabeça se movendo de um jeito estranho. Moitas, dentro, fam, intas. Ela bateu no próprio peito com um punho. O som foi oco como um barril. O sem nome, junta, junta vozes, junta dorres. Finch entendeu. O espírito não era um só, era uma amálgama. Um conglomerado das almas atormentadas das vítimas, presas e distorcidas pelo ritual de Thorn. O espírito cruel original era o maestro, mas o coro era feito de seus pecados. Você pode parar, disse Finch, mantendo a voz firme. Você pode descansar. A criatura riu, um som que fez os ratos no beco fugirem. Descansou. O mestre não permite, ele come a dor, alimenta a raiva. Ela apontou um dedo trêmulo e desproporcional para Hart. Coração jovem, forte, quer. Depois para Finch. Mente experiente, astuta, quer. Ela deu um passo à frente. O mestre ordenou, o vaso precisa fechar. Os policiais bloquearam a entrada do beco, formando uma linha com armas e tochas. A criatura os avaliou, calculando. Finch viu sua chance, o espelho. Ele pegou uma lanterna de magnésio, a única que tinha. Olhe para si mesmo, gritou Finch, acendendo a lanterna. Um clarão branco e cegante explodiu no beco, banhando tudo em uma luz brutal e sem sombras. Pela primeira vez, eles viram a criatura em todos os seus detalhes hediondos. A pele de diferentes cores e texturas, costurada com fios grossos. Os músculos que não combinavam, alguns atrofiados, outros hipertrofiados. O rosto, uma colagem de características de 5, 6 pessoas diferentes. E os olhos azuis de criança, agora cheios de puro pânico. A criatura gritou, um som de múltiplas vozes em agonia. Ela cobriu o rosto com os braços, recuando. A luz a machucava, não fisicamente, mas de outra forma. Mostrava a ela sua própria abominação. O coro dentro dela clamou, uma cacofonia de terror. O que sou? Sussurrou a voz em uníssono, agora cheia de confusão e horror. Foi a abertura. Agora! Gritou Hart, jogando uma garrafa de querosene aos pés do monstro. Finch atirou sua tocha. As chamas explodiram, engolfando a criatura. Ela gritou uma sinfonia de dor e começou a se debater, batendo nas paredes. O cheiro de carne queimada e cabelo encheu o beco. Mas o fogo também era uma cortina. Através das chamas, a criatura em agonia saltou. Não para cima, mas para o lado, contra a parede de tijolos do beco. Era uma parede velha, de uma fábrica abandonada. Com o impacto e a força desesperada, ela cedeu. A criatura desapareceu através do buraco, arrastando chamas consigo. Ele vai para os esgotos, pelas fundações, gritou Finch. Não! Viu um grito familiar. Era Thorn. Ele escapara da custódia. Ele surgiu da escuridão. Seu rosto manchado de fuligem, os olhos loucos. Meu trabalho, minha obra-prima, você está queimando. Ele correu, passando pelos policiais surpresos, e se atirou no buraco na parede, atrás de sua criatura. Maldito, volte, ordenou Vance. Finch e Hart trocaram um olhar. Era a chance.
Seguir Thorn era seguir o monstro, para o lugar onde tudo começaria ou terminaria. Os esgotos finais. Vamos atrás deles, é agora, disse Finch. Sem esperar por autorização, eles subiram pelos escombros e entraram no breu. O buraco levava a uma adega alagada e dali a um túnel de serviço antigo. O rastro era fácil de seguir. Marcas de queimaduras nas paredes e o cheiro intenso de carne carbonizada. E os sons, os gritos de Thorn ecoando à frente. Volte para mim! Eu posso consertar você! Posso fazer você melhor! E um outro som. O choro. Era a criatura. Ela chorava, com múltiplas vozes, um som desesperador de dor e confusão. Os túneis aqui eram mais antigos, mais baixos. A água era mais profunda, escura como tinta. Eles avançaram, suas lanternas iluminando o caminho trágico. Pedacinhos de pele queimada flutuando na água. Uma pegada enorme marcada com cinzas. E então encontraram Thorn. Ele estava ajoelhado em uma plataforma de pedra, à beira de um canal maior. À sua frente, encolhida contra a parede, estava a criatura. As chamas se apagaram, deixando-a com queimaduras horríveis, a pele retraída, os fios derretidos. Ela tremia incontrolavelmente. Seus olhos azuis, agora cheios de lágrimas, fitavam Thorn não com fúria, mas com uma acusação profunda. Por quê? A voz multitonal sussurrou. Por que nos fez isso? Thorn estendeu a mão, tocando o rosto queimado. Para a glória, para vencer a morte? Morte era paz. Isto é inferno. Finch e Hart aproximaram-se lentamente, suas armas apontadas. Está acabado, Thorn. Deixe-a ir. Thorn riu, um som quebrado. Ir? Para onde? Ela é minha. Eu a chamei à existência. A criatura olhou para Finch. Em seus olhos, Finch viu não um monstro, mas uma prisão. Viu o menino de olhos azuis, o velho sem teto, a costureira, o policial Miller, todos presos, gritando em silêncio. Liberta! A criatura sussurrou, sua voz falhando. O coro dentro dela estava se desfazendo. O espírito cruel, o maestro, enfraquecido pela dor e pela visão de seu próprio reflexo, perdia o controle. As partes queriam se separar. Queriam a morte verdadeira. Thorn viu isso também. O desespero tomou conta de seu rosto. Não desfaça, eu posso consertar. Precisamos apenas de peças novas, melhores. Ele se virou para os detetives, seus olhos brilhando com uma ideia insana. Vocês são fortes. Deem a ele apenas um pouco, uma perna, um braço. Ele se levantou. E em sua mão, ele segurava um bisturi longo e afiado, que escondera em suas roupas. Ele avançou em direção a Hart, movido por uma loucura pura. Hart ergueu sua arma, mas hesitou em atirar em um homem desarmado. Foi um erro! Thorn era rápido e sua loucura lhe dava força. Eles caíram juntos na água rasa, lutando. Finch moveu-se para ajudá-lo, mas algo o segurou. Era a mão queimada da criatura. O toque era fraco, mas proposital. Ela o fitou, e em seus olhos ele viu um pedido. Um pedido de fim. Ela apontou para Thorn e Hart lutando. Depois, para seu próprio peito. Para o coração remendado, que batia de forma irregular sob as costelas. Ela então fez um gesto de corte e apontou para a faca de prata no cinto de Finch. Finch entendeu. Era a única misericórdia possível. Enquanto isso, Thorn tinha a vantagem sobre Hart, sua mão ferida. Ele estava por cima, o bisturi erguido. O coração primeiro, ele vai agradecer. Finch agiu. Ele puxou a faca de prata e, com um movimento que esperava ser rápido e preciso, aproximou-se da criatura. Ela não resistiu. Inclinou a cabeça, fechando os olhos azuis. Descanso, sussurrou a voz pela última vez, quase plácida. Finch enfiou a lâmina no ponto que ela indicara, onde as costuras eram mais densas, no centro do peito. Houve um suspiro coletivo, um grande alívio. O corpo da criatura não convulsionou, apenas afrouxou. Uma luz pálida e esverdeada emanou dos cortes das costuras por um segundo, e então se apagou. Os olhos azuis se abriram uma última vez, mas estavam vazios, apenas vidro. O corpo, agora apenas um amontoado de partes inanimadas, desmoronou na água. O grito que veio de Thorn foi de uma agonia além da loucura. Não! Minha obra-prima!
Ele se distraiu, o suficiente para que Hart, com um último esforço, o empurrasse para longe e pegasse o bisturi. Thorne caiu de costas na água, olhando para o teto do esgoto, seu mundo desmoronado. Ele começou a chorar, soluços roucos e infantis. Era o fim do monstro, o fim do Criador, mas não o fim do horror. Pois enquanto Finch e Hart ofegavam, cercados pela escuridão e pelo silêncio repentino, um novo som começou, vindo de todos os túneis ao redor. Um arrastar, múltiplos arrastares, e gemidos baixos. Eles não estavam sozinhos, e a fome naquela escuridão era antiga, e estava agora sem um vaso para contê-la. O silêncio após a morte da criatura durou menos de um coração batendo. Foi quebrado por um novo som, vindo das trevas úmidas de cada túnel que convergia para a câmara. Um arrastar de muitos pés. Um sussurro seco, como folhas mortas sendo revolvidas. A escuridão ao redor de Finch e Hart começou a se mover. Eles não tinham matado o horror, apenas o libertaram do jarro. O som era uma onda. Vinha de todas as direções, amplificado pelo eco dos túneis. Não era o passo pesado de uma única criatura. Era o movimento de muitos corpos menores, ou de uma coisa se desfazendo em muitas. Hart levantou-se com dificuldade, a dor da mão queimada uma brasa viva. Finch puxou-o para trás, colocando-o de costas para a parede de pedra. "O que é isso?" sussurrou Hart, sua lanterna tremendo sobre as águas negras. Thorne, ainda imóvel no chão, parou de chorar. Seu rosto iluminou-se com um novo entendimento, ainda mais aterrorizante. "Ele se desfez", balbuciou Thorne, sentando-se na água. O vaso quebrou e o conteúdo se espalhou. "O que você fez, Thorne?" gritou Finch, apontando a lanterna para ele. "Chamei um espírito antigo, uma fome que existia antes da pedra, antes da água. Ele precisava de uma forma, dei-lhe uma. Agora a forma se foi, mas a fome está livre." Das sombras elas emergiram. Não eram criaturas completas, eram fragmentos. Uma mão, arrastando-se pelos dedos como uma aranha pálida e inchada. Um conjunto de costelas, andando sobre as pontas como um caranguejo horrendo. Um pé, com os dedos torcidos em ganchos, puxando um fêmur atrás de si. E os olhos, dezenas de olhos. Olhos de todas as cores, flutuando na superfície da água, presos a nervos ópticos retorcidos como raízes. Todos eles brilhavam com a mesma luz amarelada e faminta. O espírito não morrera. Ele se dividira, habitando cada pedaço remanescente da criatura. Uma consciência única, agora fragmentada em uma colmeia de desejo puro. O desejo de se tornar inteiro novamente. "Peças", sussurrou Hart horrorizado. "Ele quer peças novas para se remontar." Thorne riu, um som estridente de pura histeria. "Ele é um colecionador eterno. Ele nunca para, nunca!" A mão-aranha saltou da água direto para o rosto de Thorne. Ele gritou quando os dedos frios e úmidos se agarraram ao seu queixo, tentando arrancar um pedaço. Finch reagiu, chutando a aberração para longe. Ela caiu na água com um splash e nadou para longe, rápida. Mas agora todos os outros fragmentos estavam se movendo, rastejando, se arrastando, nadando em sua direção. A câmara estava se tornando um redemoinho de partes anatômicas vivas. Finch pegou sua tocha, a única que restava. "Fogo! Precisamos de fogo!" Ele acendeu-a e a chama iluminou o pesadelo em detalhes nítidos. Os fragmentos recuaram momentaneamente, sibilando como uma ninhada de cobras. Mas eles não pararam, apenas se reposicionaram cercando-os. Hart, com a mão ferida, pegou uma garrafa de querosene que ainda tinha no cinto. "Finch, quando eu jogar..." "Já sei." Hart atirou a garrafa no centro da massa de fragmentos, onde a maioria se aglomerava. Finch jogou a tocha. O fogo explodiu novamente, envolvendo as partes em chamas. Os sibilos tornaram-se gritos agudos de múltiplas vozes minúsculas. Fragmentos em chamas corriam em círculos, mergulhavam na água para se apagar, tornavam a emergir. Mas havia muitos, muitos demais, e o fogo não duraria para sempre. "Temos que sair daqui!"
gritou Hart. Pelo túnel por onde entramos! Finch concordou puxando-o, mas Thorne agarrou-se à perna de Finch. Não me deixem, ele vai me querer. Ele sabe que eu sou o Criador, vai me querer como núcleo de um novo corpo. Finch olhou para o homem destroçado, depois para o cerco de horror que se apertava. A humanidade em Finch lutou contra o policial. O policial venceu. Ele não poderia carregar um louco e lutar ao mesmo tempo. Venha se puder, fique se quiser. Finch chutou o aperto de Thorne e, com Hart, correu de volta para o túnel estreito. Os fragmentos, alguns ainda fumegando, os seguiram. Era uma perseguição de pesadelo. Eles corriam pela água, tropeçando em detritos invisíveis. Atrás deles, o som de partes rastejando, saltando, se arrastando. Uma mandíbula solta, ainda com dentes, mordeu o calcanhar da bota de Hart. Ele a chutou para longe. Olhos flutuavam na corrente ao lado deles, seguindo seu progresso. O túnel parecia não ter fim. A lanterna de Finch fraquejou, a bateria morrendo. A escuridão os alcançava. Lá! Gritou Hart, apontando para uma fresta de luz à frente. Não era a saída pela qual entraram. Era uma grade de ferro solta que levava a um pátio de serviço acima. A luz do luar entrava pálida e fria. Era a salvação. Eles se espremeram por baixo da grade, arranhando costas e ombros. Finch saiu por último, puxando-se para o ar livre. O céu noturno, mesmo encoberto pela névoa, nunca lhe pareceu tão lindo. Ele virou-se para ajudar Hart. E viu. Várias das mãos-aranha haviam alcançado Hart. Elas se agarravam às suas calças, às suas botas, tentando subir. Os olhos flutuavam na abertura, fitando-o. Hart estava puxando-as, tentando se livrar, seu rosto contraído pelo terror. Finch, elas não soltam! Finch não pensou. Ele pegou sua faca, a mesma que matara a criatura, e começou a cortar. Cortou os dedos que se agarravam, que se contorciam. Cada corte era acompanhado por um guincho agudo e o membro se retorcia e caía, mas outros tomavam seu lugar. Finalmente, com um último puxão hercúleo, Finch arrancou Hart da abertura. Eles rolaram para longe da grade, na pedra úmida do pátio. Imediatamente, Finch começou a empurrar um velho barril de metal sobre a abertura. Hart juntou-se a ele usando seu ombro bom. Com um rangido final, o barril selou a grade. Dentro eles podiam ouvir os arranhões, os sons de frustração de algo faminto preso no escuro. Por enquanto, eles ficaram ali, ofegantes, encharcados, cobertos de coisas que não queriam nomear. O som de passos aproximando-se fez ambos se erguerem, armando-se com o que tinham. Era Vance, liderando um grupo de policiais com lanternas potentes. Atrás deles, Clara Reed, seu rosto pálido de preocupação. Deus Todo-Poderoso, murmurou Vance, vendo o estado deles. O que aconteceu lá embaixo? Finch tentou falar, mas as palavras não saíram. Hart respondeu por ele, sua voz rouca e quebrada. Matamos o monstro, mas soltamos a fome. Explicaram entre tosses e tremores o que viram. Os fragmentos animados, a consciência dividida. Thorne provavelmente morto ou pior, lá embaixo. Vance ouviu, seu rosto cada vez mais cinza. Então não acabou. Ele ainda está lá, em pedaços. Ele está, confirmou Finch, encontrando sua voz. E ele vai querer se reconstruir, vai caçar. Será mais difícil de encontrar e mais difícil de matar. Clara aproximou-se, seu caderno esquecido. O que podemos fazer? Fogo parece funcionar, mas... Fogo purifica, disse uma nova voz. O Dr. Alden aproximava-se, envolto em um sobretudo pesado. Ele fora chamado por Clara, prevendo que seu conhecimento seria necessário. Doutor, disse Finch, o espírito, ele se fragmentou. Como uma ameba, murmurou Alden, seus olhos brilhando com um horror científico. A centelha se dividiu, mas mantém uma vontade coletiva, fascinante e aterrorizante. Como paramos algo assim? Alden pensou por um momento, olhando para a grade selada. De dentro, os arranhões continuavam. O espírito é atraído pelo trauma, pela violência da criação de Thorne. Ele está ligado àquele local, àquela carne específica. Vocês queimaram grande parte da carne. Mas não toda, disse Hart, lembrando dos fragmentos que escaparam. Exato.
Enquanto um fragmento existir, a centelha pode persistir e pode germinar. Todos olharam para ele. Germinar? Se encontrar matéria orgânica fresca em decomposição ou viva e traumatizada, pode infectá-la. Pode começar de novo, como um esporo. A implicação era clara. Os esgotos de Londres eram um banquete de matéria em decomposição e um viveiro de trauma vivo. Eles tinham que agir. Agora, Vance ordenou o selamento de todas as entradas de esgoto na área. Mas Finch sabia que era uma medida paliativa. Os túneis eram um labirinto. Os fragmentos eram pequenos. Eles encontrariam um jeito. Ou pior, infectariam os ratos, ou os gatos selvagens, ou os sem-teto que dormiam nas passagens mais secas. Precisavam de uma solução definitiva. Precisamos atrair todos os fragmentos, disse Finch, olhando para Alden, para um só lugar e destruí-los todos de uma vez. Um isco, disse Hart. Mas do quê? Foi Clara quem deu a resposta, seus olhos indo para o barril que selava a grade. Do Criador, ou do que sobrou dele? Ela estava certa. O espírito queria Thorn. Ele era a conexão original. Se eles pudessem usar algo de Thorn, ou o próprio homem, se ainda estivesse vivo, mas ele estava lá embaixo, perdido. Os diários, lembrou Finch. As ferramentas, as roupas sujas dele na fábrica. Ele está impregnado do trabalho, do suor, do desespero. Alden acenou vigorosamente. Sim! Itens pessoais, especialmente de grande carga emocional, podem servir como ímãs, como um feromônio espiritual. O plano foi formado com uma urgência febril. Fariam uma armadilha final, no próprio galpão da fábrica de curtume. Seria selado, com apenas uma entrada controlada. Dentro, colocariam todos os pertences de Thorn, os diários, as ferramentas cirúrgicas e os restos carbonizados da criatura original, que ainda estariam no beco. Fariam uma pira gigante, regada com querosene e óleo. Atrairiam todos os fragmentos para dentro. E então, fechariam a porta e incendiariam tudo. Queimariam o ímã e tudo o que fosse atraído por ele. Era arriscado, poderia não funcionar. Ou poderia atrair mais do que apenas os fragmentos. Mas era a única esperança. A noite seguinte foi de preparação frenética. O galpão foi limpo, a pira construída com madeira velha e trapos. Os pertences de Thorn foram colocados no centro como um santuário macabro. Os restos da criatura foram trazidos em sacos, um trabalho que ninguém desejaria a seu pior inimigo. O cheiro era insuportável. Finch e Hart, apesar dos ferimentos, insistiram em ficar dentro. Eles seriam a isca viva final, os guardiões da armadilha. Ficariam em um mezaninho de ferro, com uma corda para escapar por uma clarabóia no telhado. Vance e seus homens ficariam do lado de fora, selando todas as outras saídas após a isca entrar. Tudo dependia de uma coisa: os fragmentos encontrarem o caminho. Para isso criaram um rastro, pedaços de tecido ensanguentado das roupas de Thorn, levando das várias grades de esgoto até a porta principal do galpão. Uma trilha de migalhas para um monstro. Ao anoitecer, tudo estava pronto. O ar dentro do galpão era pesado, cheio de expectativa e do cheiro adocicado da morte. Finch e Hart estavam no mezaninho, uma lanterna forte e duas pistolas sinalizadoras ao lado. Abaixo deles, a pira parecia um altar para um deus obsceno. Se isso der errado, começou Hart. Já deu errado muitas vezes, interrompeu Finch. Esta é só a última. As horas passaram. O silêncio era absoluto, até que o primeiro som chegou. Um arranhão na porta de madeira pesada. Depois outro. E outro. Era como chuva de pedras. Mas eram unhas, garras, ossos raspando a madeira. Os fragmentos haviam seguido o rastro. Muitos fragmentos. A porta começou a tremer sob o impacto de muitos corpos pequenos. Finch acendeu uma tocha fraca, apenas o suficiente para ver. A porta se abriu, não com um estrondo, mas com um rangido lento. E eles entraram. Uma maré de horror. Mãos, pés, olhos presos a nervos, órgãos pulsantes, vértebras que se arrastavam como centopeias. Todos se movendo em uníssono estranho em direção à pira central, para os pertences de Thorn. Eles se aglomeraram,
subindo uns sobre os outros, formando uma pilha pulsante e viva de partes. Era um espetáculo que arrancaria a sanidade de qualquer homem. Hart estava respirando rápido, ofegante. Finch pôs uma mão firme em seu ombro. Espere, até que todos estejam dentro. Os fragmentos continuavam a entrar, um rio interminável de peças. A pilha no centro crescia, começando a tomar uma forma vaga, instável. Braços tentando se conectar a ombros que não estavam lá. Olhos tentando se alinhar em algo que se parecesse com um rosto. Era a tentativa instintiva do espírito de se reconstituir. A última peça a entrar foi a mão-aranha que atacara Thorne. Ela escalou a pilha até o topo, como uma rainha ascendendo ao trono. E parou. Por um momento, tudo ficou imóvel. A mão se virou, seus dedos se abrindo, e apontou diretamente para o mezaninho. Para Finch e Hart. Eles tinham sido vistos. A pilha inteira estremeceu. Um sibilo coletivo encheu o galpão. A intenção mudou. Agora, a fome tinha um alvo mais imediato, mais suculento do que memórias em trapos. Ela começou a se mover, não mais em fragmentos, mas como uma massa única, uma avalanche de partes, fluindo em direção ao mezaninho. "Agora!" gritou Finch. Ele pegou a pistola sinalizadora e atirou. O sinalizador vermelho e brilhante voou em um arco perfeito e aterrissou no centro da pira, no meio dos pertences de Thorne e dos fragmentos. Por um segundo, nada. Então, o querosene pegou fogo. As chamas explodiram com um rugido, engolfando a pilha monstruosa em um instante. O grito que saiu da fogueira não era humano nem animal. Era o som do próprio inferno protestando. A massa de fragmentos se contorceu, partes em chamas se separando e correndo em pânico. Mas não havia para onde correr. As chamas se espalharam rapidamente pela madeira seca e pelos trapos do galpão. Em minutos, o prédio inteiro era um forno. O calor subiu até o mezaninho, insuportável. "Hora de ir!" gritou Hart, puxando a corda que levava à clarabóia. Eles subiram, queimando as mãos na corda quente. Por um momento, Finch olhou para baixo, para o coração do fogo. No meio das chamas, ele jurou ver uma forma maior, tentando se erguer, feita de fogo e ódio. E então, ela desmoronou em brasas. Ele saiu pela clarabóia para o telhado inclinado. O ar noturno era frio e doce. Abaixo, os bombeiros já trabalhavam para conter o fogo, mas era claro, o galpão era uma perda total. Vance os ajudou a descer. "Funcionou?" perguntou ele, sua face iluminada pelas labaredas laranja. "Acho que sim", disse Finch, sua voz rouca pela fumaça. "Queimamos o ímã, queimamos a cola." Clara aproximou-se, envolta em um cobertor que ofereceu a Hart. "Acabou?" Finch olhou para o fogo, consumindo o último vestígio de Silas Thorne e sua obra. A fome dele acabou, mas a fome do mundo, essa sempre existiu. As semanas seguintes foram de vigilância tensa. Patrulhas nos esgotos não encontraram mais fragmentos animados. Alguns restos carbonizados foram encontrados, mas inertes. O espírito parecia fora de fato purgado pelo fogo. O caso foi arquivado, com uma versão oficial aceitável, um louco assassino e um incêndio acidental. Finch e Hart receberam uma condecoração silenciosa e uma licença médica obrigatória. Hart nunca recuperou totalmente o uso de sua mão direita. As cicatrizes, físicas e não, eram profundas. Ele deixou a força policial 1 ano depois, abrindo uma pequena agência de investigação privada. Especializou-se em casos de pessoas desaparecidas. Finch permaneceu na Scotland Yard, mas nunca mais foi o mesmo. A lógica e a evidência agora coexistiam com um conhecimento mais sombrio. Ele sabia que as sombras podiam ter dentes, e que alguns monstros não nascem, são costurados. Clara Reed escreveu uma série de artigos anônimos, sob um pseudônimo, sobre os perigos do progresso científico sem ética. Eles foram amplamente lidos como ficção sensacionalista. O Dr. Auden retirou-se para seu laboratório, mas Finch soube, através de canais discretos, que ele queimou todos os seus escritos sobre reanimação. Às vezes, em noites muito quietas, Finch acordava com um sobressalto, jurando ouvir um arranhão distante na parede.
ou ver, no canto de seu quarto, um par de olhos brilhantes que se apagavam quando ele acendia a luz. Era apenas sua mente, ele sabia. Apenas a memória do horror. Mas em Londres, a cidade eterna construída sobre camadas de história e osso, sempre haveria escuridão. E na escuridão sempre haveria fome. Algumas fomes são por comida, outras por poder. E algumas, as mais antigas e persistentes, são apenas por um pedaço de paz que nunca encontrarão. O monstro foi queimado, o Criador consumido. Mas as partes que eles usaram, essas vieram de algum lugar. E em algum lugar, em algum quarto escuro ou beco úmido, alguém sempre está tentando juntar coisas que não deveriam ser juntas. Finch acende seu cachimbo, olhando pela janela do seu escritório para a névoa que cai sobre o Tâmisa. Ele espera que, desta vez, tenham queimado a ideia junto com a carne. Mas no fundo, no lugar frio que o horror deixou para trás, ele duvida. O homem sempre dará vida aos seus monstros. A única questão é que espírito atenderá ao chamado. E você também desafiaria os deuses da carne e do espírito. Tentaria costurar vida a partir da morte, sabendo que o preço pode ser a própria alma. Ou como Finch e Hart, enfrentaria a escuridão com uma tocha na mão e um nó de terror na garganta, para proteger aqueles que nem sabem do perigo que rasteja sob seus pés? O monstro foi queimado, o fogo purificou, mas as sombras de Londres são antigas e profundas. E os desejos dos homens, esses nunca morrem. Esta foi uma história de horror gótico e consequências. Eu sou Codex. Obrigado por ter embarcado nesta jornada sombria. Comente e me diga o que achou e o que você faria se ouvisse um arrastar nas profundezas da noite. Até a próxima história.